Percival Taylor. Vamos lá. Então é isso aí, vamos aí nossos capítulos 17 e 18. Então vamos começando em nosso capítulo 17. Recuando no tempo. Aí. Só que nesse capítulo os amigos e inimigos do passado começam a se reencontrar, né? Aqui a coisa começa a esquentar. Até agora é brincadeira de criança. E agora não é mais brincadeira, agora começa. Então aí no capítulo anterior, né? A gente teve lá o enfermeiro lá, né? Que encontrou com o Leonardo. E aí ele sai meio que fugido, né? Achando que ia ser preso. Aí nesse capítulo ele volta novamente, né? Então eles novamente se reencontram com o tal do Mário, né? Que era a reencarnação do Esteves. E aí ele é chamado novamente, né? Durante o sono. Aí ele é chamado novamente e aí ele, né, já começa falando, né? Meu caso não é com a polícia, né? Não precisamos de delegado. Novamente com essa fixação que ele ia ser preso, né? Ele tem o Clarencio e os demais como policiais, né? Aí ele é chamado ali, né? Junto ao outro espírito que estava lá. E aí ele lembra, né, que do capítulo anterior que ele se defrontou lá era o tal do Leonardo Pires, né, aquele que tinha vivenciado com ele no passado lá do Paraguai. Aí ele fala, né, aí ele se lembra também da Lola, né, a Lola Ibarruri. E aí ele começa a relembrar, né, porque ele fez parte, né, do triângulo amoroso ali da Lola. Aí vai falando, né? Quem senão ela poderia oferecer meu bálsamo do esquecimento? Realmente fiz tudo para separá-los. Então, ele é um dos pivôs de uma separação, né? Mas ela também é qualquer um, né? Então ele era só mais um. Só que ela também não era lá muito flor que se cheirasse, né? Não, de jeito nenhum. Aí ele foi relembrando as coisas, né? Ele era enfermeiro também, né? Das tropas. Aí ele fala, né? Deu-me repouso de quem minha alma necessitava, restaurou-me, mas domingo terrível, aquele da praça embandeirada em Piraju, que foi o local lá onde ocorreu lá o envenenamento, né? Sim. Na verdade, ele tentou se matar, né? Ele ingeriu ácido, não é isso? Detonou a garganta. Foi. Não, ele foi envenenado, é isso mesmo. Ele foi envenenado pelo Leonardo. Quem morreu, quem tomou veneno para se matar foi o outro rapaz lá que reencarnou como Júlio, né? É o Júlio. Isso. Aí ele fala Aí ele fala, né? Lola não deveria movimentar-se, entretanto, poderia, por minha vez, tornar a retaguarda. Os maiorais eram meus amigos. Obteria, por isso, o favor do príncipe. O príncipe que estava falando é o Conde de, que era o comandante, né? Virou o comandante das tropas brasileiras no Paraguai. Arquitetava meus planos quando encontrei Leonardo. Não supunha conhecessem ele a deserção da companheira e procurei agradá-lo, aceitando-lhe a companhia. O suculento repasto exigia algum trago de vinho e Pires não hesitou, ministrando-me o veneno que trazia as ocultas. Ah, bandido, bandido!
Então ele foi, né, na encarnação quando ele era Esteves, o Mário ele foi envenenado pelo Leonardo, por isso, né, a grande rivalidade dos dois quando eles se encontraram no capítulo anterior. Sim. Aí o Mário levou as mãos à garganta, como se aí registrasse enorme sofrimento, e caiu desamparado, gemendo de dor. Então aí ele se relembrou, né? Porque na verdade ele já não tinha mais o corpo físico de anterior, então ele não estava sendo mais envenenado, mas foi uma reminiscência dele com o momento em que ele foi envenenado, né? Aí ele relembra disso e começa a sentir, né, o veneno, né? Aí o Amaro, que se mostrava igualmente transtornado. Amaro era o outro, né? O terceiro desse triângulo aí, né? Clarencio ajudou o enfermeiro a firmar-se de novo sobre os pés e perguntou. Aí vem a primeira questão aí. O seguinte trecho diz: a segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. As dificuldades enfrentadas justificam nossas escolhas? Está lá na frente, né? Ele começa mais ou menos aqui nessa parte, né? Porque são os antecedentes, né? Isso. Então ele vai. Prosseguiu Mário Silva, alarmado. Ausentei-me de Assunção com o espírito irremediavelmente desiludido. De olhar vagueante, como surpreendesse o pássaro de longe, nos recôncavos da noite, continuou. Nos arredores da formosa capital paraguaia, construíra minha casa e era feliz. Lina era o tesouro do meu coração. Lina é a Lola, né? O apelido dela, é isso? Isso. É. Minha amiga e minha esposa, minha esperança e minha razão de ser. Só isso. Descendente de uma das famílias de Mato Grosso, aprisionadas pelo inimigo na invasão de dezembro de 1864, encontrei-a sem parentes, asilada por respeitável família que a adotara por filha estremecida. Quando lhe fitava os olhos claros e doces, sentia-me transportado a céus imensos. Era tudo o que a mocidade ideara de mais lindo para o meu coração. Nela encontrava a divina novidade de cada dia e, apesar das vicissitudes da guerra, mergulhávamos ambos na rósea corrente dos mais belos sonhos. O próprio Marquês de Caxias conheceu e animou-nos à união. Foi assim que, em janeiro de 1869, quando a trégua nos atingira, um sacerdote consagrou-nos o casamento. O conselheiro Paranhos prometeu ajudar-nos, tão logo regressássemos ao Brasil, para que o nosso consórcio fosse devidamente festejado. Vivíamos tranquilos, como duas aves entrelaçadas no mesmo ninho. Quando tive a desgraça de levar ao nosso templo doméstico 2 companheiros de trabalho e de ideal, Armando e Júlio. Sim, seriam eles amigos ou abutres? Sei apenas que Lina e eles se fizeram íntimos em pouco tempo. Eles, hein? Com a desculpa de aliviarem o sofrimento da campanha, os dois passaram a gastar em nosso pequeno santuário de Ventura todo o tempo que lhes era disponível. Descansava minha alma na confiança sincera, até que um dia o semblante do narrador alterou-se de súbito. Esgares de amargura, esgares são caretas, né? São fisionomias. Sim. Modificaram-lhe a afeição. Imprimindo a voz lúgubre e acento, continuou atormentado. Até que um dia encontrei Lina e Júlio abraçados um ao outro, como se o tálamo conjugal lhes pertencesse. Cravou em nós o olhar agora coruscante e terrível e acrescentou: compreenderão acaso a dor do homem que se vê irremissivelmente atraiçoado pela mulher em que se apoia para viver? Um parente, isso não deve acontecer nunca, né? Você fica dependente de ninguém, né? Ninguém é dono de ninguém. Entenderão o incêndio que lavra no espírito flagelado de quem, num minuto, vê destruídas as esperanças da vida inteira? Tudo é treva para quem carrega consigo mesmo o carvão dos enganos mortos.
Não quis acreditar no que via e interpelei a mulher amada. Lina, porém, atirou-me em rosto o mais frio desprezo. Afirmou rudemente que não podia amar-me senão como irmã, que se compadece de um companheiro necessitado, que me desposara simplesmente para fugir às humilhações que experimentava numa terra estrangeira e que eu, efetivamente, deveria desaparecer. Envergonhado, invoquei a proteção de superiores amigos e fugi de Assunção. Eu era, contudo, um homem diferente. A segurança de caráter que cultivava brioso fora abalada nos alicerces. Viciei-me. Confiei-me ao álcool e ao jogo. Do militar responsável desci a condição de aventureiro infeliz. Foi assim que encontrei Lola e Leonardo, e não hesitei em exterminar-lhes a felicidade. É muito difícil albergar respeito aos outros quando fomos pelos outros desrespeitados. Aí só um parênteses, tá? Essa Lina é uma outra mulher, não é a Lola. Mulher, eu vi agora, ele encontrou a Lola depois. A Lina era a esposa desse rapaz, que é o... Reencarnou como Mário, né? Ele era o Esteves, né? Ele foi desprezado pela Lina. Aí o que ele fez? Ele acabou causando a separação da Lola e o Leonardo. Por isso que o Leonardo o envenenou. Né? Porque ele seduziu a Lola, né? Tendo sido desprezado pela Lina, que era a mulher dele. Essa Lina era uma brasileira que havia sido sequestrada pelos paraguaios quando criança. Já a Lola era paraguaia. Então são duas mulheres. A Lola, a gente já viu, ela reencarnou depois como a Evelina. Que casou a Lina, vocês devem ter uma ideia de quem seja. Ou não? Difícil. Não vou lembrar. Tem a outra personagem aí, que foi o pivô do afogamento do Júlio, lembra? Sim. É a segunda mulher daquele cara lá, né? Isso. Ela deixou o menino morrer. A Zulmira. Zulmira. Então essa Lina é a Zulmira. A Lola, a Evelina, que reencarnou como filha do Amaro, que é o ferroviário lá, que é o terceiro. Então, é um quinteto, são 2 mulheres e 3 homens. Os 5 ali envolvidos nessa trama toda aí. Aí a questão é essa, né? O trecho, né? A segurança de caráter que cultivava, brioso, fora abalada nos alicerces. Viciei-me, confiei-me ao álcool e ao jogo. As dificuldades enfrentadas justificam nossas escolhas? Acho que não, né? Ele, na verdade, largou tudo de lado por causa de uma traição, né? E é aí que é a dificuldade, né? De você estar atento para essas coisas não acontecerem, né? As armadilhas da vida, né? Ele foi fraco, né? Ele não conseguiu lidar com isso, né? Ele se entregou ao álcool, ao jogo, etc. E diante da fraqueza, ele encontrou outra oportunidade, resolveu revidar, vamos dizer, né? É isso aí. Porque ele, vamos dizer assim, ele se viu dependente da mulher, né, da Lina. Ele declara, E aí, ao ser traído, né, ao ser corneado por ela, ele, né, desandou, né, praticamente ele perdeu a razão, ele começou a fazer besteira, né, meteu os pés pelas mãos, né. É isso aí, meu amigo, se entregou à cachaça por causa da Lina. É aí que a gente fala que a gente não deve permitir que ninguém faça nada com a nossa vida, né? A gente tem que ter... E eu acho que isso aí você só consegue com orações, né? E consegue com atitudes ajudando os outros, que você vai se fortalecendo, né? E num caso desse, você tem como fugir dessa armadilha, que na verdade foi uma armadilha, né? Para ele. Sim. Como qualquer ser humano pode cair, né? A gente vê muito essas tramas nas novelas, né?
o marido é traído ou a mulher é traída, aí começa o plano de vingança, porque é assim que funciona as novelas, né? Porque senão não tem audiência, tem que ter sempre um bonzinho, tem que ter um vilão, tem que ter romance, tem que ter drama. Então, é o reflexo da realidade, muitas vezes, que eles colocam nas novelas, e a gente vê que realmente acontece. Então, a pessoa se vê dependente de outra, aí leva uma rasteira e a pessoa não tem equilíbrio para seguir em frente. Isso aí. E aí a pessoa vai, né? Vai na bebida, começa a fazer vai para as drogas, começa a fazer um monte de besteira, né? E o sentimento de vingança é aflorado, né? Eu acho que isso aí realimenta ainda todo o processo. Principalmente. Você pode até cair, mas o sentimento de vingança, ele aflorece, aí você vai à forra, né? Então, é a tal armadilha que eu falei, né? Porque você não tá... A gente que tem um pouquinho de conhecimento, a gente na hora, eu penso assim, se acontecer um lance desse com você, você vai botar sua cabeça para funcionar naquela vez. Mas quem não tem, está afastado de tudo, não só da doutrina, como qualquer outra religião, fica presa fácil, né, dessas coisas, desse tipo de acontecimento. Com certeza que se não tiver um pouco de estrutura espiritual, um pouco de sensibilidade, você embarca. Que é do ser humano, né? Na verdade, é do ser humano. É a fraqueza humana, É a fraqueza humana, E a gente pode, inclusive, estender, né, esse entendimento aqui para outras coisas. A pessoa, por exemplo, muitas vezes se dedica a um emprego durante 10, 15 anos, é demitido, a pessoa também perde a cabeça, começa a se afundar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, procurar ter esse equilíbrio, né? Para a gente não se deixar abater. São coisas que acontecem na vida da gente. E outra também, a gente não pode ser responsável, achar que as outras pessoas vão sempre pensar igual a gente, ou vão sempre gostar da gente, ou a gente se tornar dependente de alguém. A gente nunca pode ter esse tipo de pensamento ou procedimento, porque você não sabe a outra pessoa, o que a outra pessoa está pensando. Você vê muitas vezes casais aí casados 50 anos se separando. Então não dá para a gente sempre achar que o outro vai estar à nossa mercê ou fazendo as nossas vontades. Então é sempre ter a cabeça fria, a cabeça no lugar, né? Exatamente. Até para não cometer uma besteira, né? Tem gente que vai ao extremo, né? Pega uma traição, no caso desse aqui do cara, ele vai querer matar o outro, vai querer matar a mulher, pô. Então, vai piorar mais ainda a situação, né? E no final, alguns ainda se matam, né? Então, é a cerejinha do bolo. E aí, é que a gente fala sempre, né? Da posse, do sentimento de posse, do apego, né? A gente deve tentar se livrar disso aí, deve buscar dia a dia, entender que ninguém é de ninguém no bom sentido, também não vira bagunça, mas ninguém é de ninguém, assim, você não pode exigir que aquela pessoa, como disse o Cláudio, vá gostar de você a vida inteira, vai tratar você bem a vida inteira. Não quer mais, tchau e benção. Se foi com outro, vai no boteco dos cornos lá, bota aquele chifre, toma uma talagada. Não tem porquê você vai estragar sua vida por causa disso. É isso que a gente tem que pensar. Para que você vai estragar a sua vida por causa da outra pessoa? Não deixe ninguém estragar a sua vida. Estrague você mesmo, né? Pois é. Então, as pessoas muitas vezes agem no impulso, né? Agem na raiva, né? Não para pensar. Se a gente parasse para pensar nas coisas, a gente evitava uma porção de problemas. É aí que ele fala da segurança do caráter, né? Que vira insegurança numa hora dessa. Tudo que ele tinha de firme, né? Porque a esposa era a muleta dele, a bengala dele, né? Tirou. Exatamente, você falou bem certo mesmo. Era a muleta dele.
Porque aqui ele falava, a segurança de caráter que cultivava Brioso fora abalada nos alicerces. Então, ele se escorava na mulher. Isso aí. Do militar responsável descia a condição de aventureiro infeliz. E aí, não satisfeito disso, ele acaba estragando a felicidade dos outros ainda por cima, né? Porque aí ele vai lá se miscuir no relacionamento da Lola e do Leonardo, né? Ele foi chifrado, então ele foi lá e chifrou o outro, né? Eu tenho direito de fazer isso, né? Eu tenho direito, o cara pensa. O que o outro tinha que ver com ele? Quer dizer, ele comprou um inimigo à toa. Isso. E aqui de quebra ainda ele fala, Lina, que passei a odiar, era demasiado cruel. Quer dizer, além de tudo isso, ele ficou com ódio da mulher. Pô, seja feliz, pô, e me deixe feliz. A gente vai ver depois nos próximos parágrafos aí que a Lina realmente não era lá a flor que se cheire. Sim. Que aqui ele fala. Aqui é interessante que ele fala assim, ó. Achava-me não longe de Assunção, depois de 3 meses, sobre a mágoa terrível que me fora assacada, quando vinha saber que Júlio fora igualmente escarnecido por ela. Então ele chutou o Esteves, né? Depois chutou o Júlio. Então ela ficava com um com o outro e foi, vamos dizer assim, ela foi descartando um atrás do outro. Aí ele fala, ó, certo dia de volta ao lar, encontrou-a nos braços de Armando, o outro amigo que parecia consagrar-nos estima fraternal. Esse Armando é o que reencarnou depois como o Amaro, que nessa encarnação era o marido da Zulmira. Isso, da Zulmira. Amaro casou com a Zulmira, que deixou o Júlio morrer. Menos forte que eu mesmo, Júlio esqueceu-se do revés com que me dilacerara semanas antes e, cego de absorvente afeição, ingeriu grande dose de corrosivo. Socorrido a tempo na caserna, conseguiu sobreviver, mas incapaz de suportar os males corpóreos decorrentes da intoxicação, depois de alguns dias embebedou-se deliberadamente e arrojou-se às águas do Paraguai, aniquilando-se, enfim. Depois disso, nada mais soube. A morte aguardava-me em Piraju. O destino marcara-me impiedoso. Então o Júlio acaba se suicidando, né? Tenta se matar envenenando. Não conseguiu, ele pula no rio e se mata afogado, né? E o Esteves... O Esteves, lá em Piraju, que ele fala, é quando ele encontra o Leonardo Pires e é envenenado pelo Leonardo Pires. A Lola e a Lina podiam dar a mãozinha e sair por aí, né? As duas. Duas florzinhas. Tanto que a Lola, ela reencarna como a Evelina, que é filha do Amaro e enteada da Zulmira, né? Que é a Lina. Olha o conjunto, né? O conjunto probatório aí. Emaranhado. Por isso que se diz, né? Ninguém que está perto de você está por acaso, né? Ninguém. E ele fala, engraçado que ele fala menos forte que eu. E foi mesmo, né? Ele foi encher a cara, né? Ele pelo menos encheu a cara, foi fazer intriga no casal alheio, mas pelo menos ele não tentou se matar, né? Ele foi matado, né? Mas ele não tentou se matar. O Júlio já foi mais fraco, né? Ele acabou se envenenando, não conseguiu, pulou no rio. Agora olha o karma dessas duas, hein? Pelo amor de Deus, hein?
O que elas estão colhendo, estão plantando, aliás. A gente vê que pelo caráter da Evelina, ela já tinha melhorado um pouquinho, né? Já estava procurando fazer a coisa certa. Já a Zulmira não foi lá essas coisas, né? E a gente viu que a antipatia que ela tinha pelo rapaz na época do Paraguai, ela se transportou na vida atual aqui, quando ela não tinha a menor simpatia pelo menino, e deixou o menino se afogar no mar, né? Aí vem a segunda questão, né? A segunda questão é uma questão conjunta aí dos fatos, né? Como você entende ser o melhor caminho para superar as experiências de dor e sofrimento sem sofrer novas quedas? Eu acho que tem um parágrafo aqui que define bem. Ele não fala a palavra, mas para mim é o perdão, né? Quando você perdoa, você consegue superar a dor, o sofrimento, né? E aí ele fala aqui, ó, é necessário esquecer o mal, meu amigo. Sem aquela atitude de perdão, falando perdão sim, sem aquela atitude de perdão, recomendada por Cristo, seremos viajores perdidos no cipoal das trevas de nós mesmos. Sem amor no coração, não teremos olhos para a luz. Faz todo sentido, todo sentido. Exatamente. E aí você, quando não tem olhos para a luz, você vai para as trevas, né? Lógico. Sim. Silva dispunha-se a responder, entretanto, Amaro fizera ligeiro movimento e mostrou-se singularmente renovado. Seu veículo espiritual parecia haver regredido no tempo, revelava-se mais leve, mais ágil, sua face impressionava pelos traços juvenis. Aqui, se o Esteves, que foi chifrado pela Lina, ele tivesse perdoado e tivesse buscado, né, tivesse tido um equilíbrio e buscado uma nova vida com outra mulher e tudo mais, ele não tinha criado inimigos como o Leonardo Pires, né, não tinha se enredado com a Lola, né, não tinha entrado nesse grupo de devedores entre si, né? Então ele teria seguido, quer dizer, ele estaria numa situação bem melhor hoje, né? Então, com certeza. Aí, quer dizer, é justamente isso. Ele foi, né, com mágoa da mulher. Ele buscou destruir, né? Foi dar o troco em outro que não tinha nada que ver com a história. Foi lá destruir o casamento do outro. E criou para si próprio um grande, enorme peso, né? Então, justamente isso, esquecer o mal, né? Sem aquela atitude de perdão recomendada pelo Cristo, seremos viajores perdidos no cipó das trevas de nós mesmos. O que está lá no Evangelho, numa célebre mini parábola, né? Quando Jesus fala: quando você fores ao templo e deixar lá sua oferenda e tiver algo contra o seu irmão, primeiro vá e reconcilie-se com seu irmão, para depois você fazer a sua oferta no templo. Ainda fala, né? Reconcilie-se com seu irmão enquanto estás no caminho com ele, ou seja, reconcilie-se com as pessoas enquanto você está encarnado aqui na Terra. Porque se você não fizer isso, depois vocês vão ter que retornar de novo no mesmo grupo para poder tentar se perdoarem entre si, que era o caso deles aqui. Então, como eles não conseguiram resolver isso na encarnação anterior, eles tiveram que voltar próximos uns aos outros para tentar fazer essa reconciliação. Então, olha o trabalho, né? Olha o tempo transcorrido, que já podia estar numa outra, né? Uma outra melhor. O que a gente vê em vários livros, ele fala sempre que nossa, fugiu o que eu ia falar. Loucura, daqui a pouco volta. Mas enfim, o perdão é fundamental para você poder seguir em frente, né? Lembrei. A gente vê em vários livros falando que, na verdade, você tem que aproveitar aqui, né, para conseguir evoluir. Lá em cima é mais difícil, né? Lá em cima é mais difícil. Vamos dizer assim, que a vida encarnada é a prova. É igual na escola.
Quando a professora está explicando a matéria, aí é o plano espiritual. Quando chega o dia da prova, é a vida encarnada. É aqui que você prova que você aprendeu as coisas. Porque é o chamado véu do esquecimento. O véu do esquecimento, ele faz com que você comprove se você realmente aprendeu as coisas ou não. Se aquilo está no seu subconsciente. Então, aqui é o lugar de você fazer a reconciliação, né? Lá no plano espiritual não adianta muita coisa. Então, o que vale mais é aqui. O que você falou é mais difícil. É mais difícil lá, deve ser mais difícil, porque, sei lá, dependendo da sua condição espiritual, o lugar que você vai estar praticamente sozinho, você está no meio, vamos dizer, nos seus semelhantes, que, né, você vai ser atraído para o lugar onde os iguais a você vai estar. Então você, vamos dizer, para sair daquela situação, se você tiver uma situação ruim, para sair disso, diante daqueles semelhantes que estão na mesma situação vibratória que a sua, eu acredito que seja mais difícil. Aqui a gente tem a oportunidade de estar diante de situações diferentes e meios diferentes, onde a gente possa conseguir mais ajuda aqui do que lá, de repente. Eu entendo assim, sei lá, foi o que me vem na cabeça agora. Mas de repente é isso, eu acho, porque lá diz que cada macaco no seu galho. Então, sei lá, se você está numa condição ruim, vai ser ruim. Como é que você vai compartilhar suas dores com alguém que tem a mesma dor? Então, está ali, sei lá, que não está disposto a te ajudar, né? Eu acho que fica mais difícil nesse sentido. Agora, aqui eu acho que você pode se buscar mais ajuda, né, em função das diversas situações que o meio, que a situação encarnada disponibiliza, né? Tanto boas quanto ruins. Você precisa procurar ajuda, você acha que com mais facilidade. Lá eu acho que seria mais difícil. Sei lá, pode ser que eu esteja enganado. Quando você está encarnado e você esquece de tudo que aconteceu no passado, você tem uma chance de poder fazer a reconciliação. Se você lembra de tudo que aconteceu, quando no plano espiritual você lembra de tudo que aconteceu, você não consegue ter essa chance de reconciliar. Então é necessário vir encarnado, esquecer tudo que aconteceu e começar do zero. Aí, começando do zero, você tem uma chance maior, porque aí você não lembra que o fulano fez mal para você, entendeu? Você esquece aquele sentimento de vingança. Então, você tem a oportunidade de realmente fazer uma reconciliação. Agora, no plano espiritual, lembrando de tudo que aconteceu, é impossível. Mas, por outro lado, também a gente tem descrições aí dos resgates. Tanto André Luiz foi resgatado do umbral dessa forma. Ou seja, ele se mostrou acessível à melhora. Sim. Então ele saiu dali. Tem sempre... ele já descreveu aí. Existem uns grupos de resgate que de tempos em tempos vêm ao umbral para buscar aquelas pessoas que se reconciliaram, que estão dispostas a mudar. Sim. Então... que se a pessoa não estiver disposta a mudar... Não adianta, você vai resgatar de lá de um lugar horrível que ele esteja lá, para quê? Se ele vai continuar pensando do mesmo jeito. Sim, sim. Mas então, e lá é justamente isso, né? Lá essa visibilidade, pelo que a gente já descreveu até agora, os livros até que a gente já leu, etc. Essa visibilidade espiritual muito grande, né? Então, se você tem algo a resgatar, o seu próprio espírito vai estar ali estampado no seu perispírito, etc. Então ele vai dizer, opa, meu amigo, você não está preparado, olha para você. Né? Agora aqui a gente não tem esse discernimento muito, né? A gente consegue mascarar isso, vamos dizer, né? Mas lá existe essa possibilidade. Então a partir do momento que você cai está disponível, está disposto à mudança, essa transparência, né, no seu perispírito é visível, então eu acho que você, nesse instante, é possível de ser resgatado. Sim.
É o que a gente já leu até agora, sei lá, né? Em outras situações, em outros livros aí. Mas é isso. Uma coisa que você percebe também é que lá a sua possibilidade de ajudar as outras pessoas, o que a gente vê em todos os livros são espíritos muito evoluídos, né? Como é o caso do Clarencio aqui. Então você tem que estar num nível bem elevado para que você seja mais consistente na sua ajuda, na ajuda daqueles que estão precisando, né? Até nessa mistura de vivos e mortos aí. E aqui não, aqui você, aproveitando os insights que você tem nas convivências, tendo na cabeça que ninguém está em volta de você por acaso, se você conseguir frear aqueles sentimentos ruins, aquelas energias ruins, você vai ficando mais leve, né? Mais evoluído e mais leve. Sem fazer muita força, né? Se a gente consegue domar essas más inclinações, né? Que tem uma frase que está nas obras básicas de Kardec que ele coloca, né? O verdadeiro espírita se reconhece por aqueles que realmente conseguem domar as suas más inclinações. Então, se você consegue fazer isso, né, diante do mundo, com tantas dificuldades, com tanta gente querendo, né, dar rasteira na gente, se você consegue isso, você está no caminho de uma elevação espiritual, né? E aí você vai conseguir não se deixar abalar pelas situações difíceis. E aí você tá indo no caminho certo. Enquanto a gente tem esses sentimentos mais materializados, né, a gente ainda está no mesmo nível da Terra, tá na maioria. Então a gente consegue se libertar disso daqui quando a gente consegue realmente não sentir mais nem ódio de ninguém, nem inveja, né? Tudo isso daí que nos prende à materialidade. Então é o exercício diário, né? Com certeza é parte integrante diária de qualquer ser humano aí, né? São raros aqueles que você vê que tem essa sensibilidade de dar outra face para poder ser batida. Muito difícil. Muito, muito difícil. Desapega. O que dá outra face é considerado um covarde, né? Dentro do mundo nosso atrasado, materializado, que tem a força como principal, vamos dizer assim, característica do ser humano atrasado nosso, você ignorar uma afronta, né, recebida, você é um covarde, né? Você não respondeu. Devia ter pago com a mesma moeda. Sim. Olho por olho, dente por dente, né? Exatamente. Muito difícil. Aí tem a terceira questão, diz assim, a justiça em qualquer solução deve apreciar todas as partes interessadas. O ministro Clarencio nos proporciona reflexão sobre o tema justiça. Como você entende a frase acima? Está lá no finalzinho do capítulo. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho do texto aqui. Perdão. Buscou aproximar-se do enfermeiro num gesto natural, de cordialidade. Todavia, em lhe observando o rosto metamorfoseado, o antagonista bradou entre ódio e angústia: Armando, pois és tu. O Amaro que hoje detesto é o mesmo Armando de ontem? Onde me encontro? Enlouqueci, porventura? Instruindo-nos cuidadoso, Clarencio falou rápido. Não precisei despender grande esforço para que a memória de Amaro tornasse ao pretérito. O sofrimento reparador conferiu-lhe à mente e à sensibilidade recursos novos. Bastou-me tocá-lo de leve para que aproveitasse a digressão do antigo companheiro, recuperando as recordações da época em estudo. Clarencio também foi sacaninha, né? Fazer... Mas num bom sentido, né? Ajudar. O esposo de Zulmira procurava estender braços amigos ao adversário que o contemplava galvanizado de assombro. Contudo, recuando de repente como animal ferido, Mário gritou em desespero: Não
não te acerques de mim, não me provoques, não me provoques. O ministro, no entanto, situando-se entre os dois, pediu comovidamente: tenhamos calma, respeitemo-nos uns aos outros. E, dirigindo-se particularmente ao enfermeiro, determinou sem afetação: agora é o momento de nosso amigo. Comentaste o pretérito à vontade. É indispensável que Amaro fale por sua vez. A justiça, em qualquer solução, deve apreciar todas as partes interessadas. Contido pela força moral da advertência, Mário calou-se e, voltados então para o ferroviário, que se fizera mais simpático pela serenidade de que se investira, continuamos a escuta. É aquela história de você ouvir as duas partes sempre, né? No mínimo as duas partes. Né? Nada nesse mundo tem só uma versão, né? Não existe isso. Sim. Então a justiça, ela se resume nisso, acredito. Quer dizer, não é que se resume nisso. A justiça faz parte da justiça ouvir, né? Ouvir as pessoas, ouvir o que você tem a dizer. Até se diz que ouvir é mais difícil que falar, por isso que você tem dois ouvidos, né, em uma boca. Porque todo mundo quer falar, né? Aqui ele não queria nem deixar o tal do Amaro falar a versão dele, né? Falou, não, eu que tô certo e você não tem direito de falar, né? Aí o Clarence fala, não, espera um pouquinho aí que ele tem direito de falar também, não é só você não. Mas isso faz parte de qualquer justiça, né? Você tem que ouvir as duas partes, isso faz parte de um código judiciário que vem desde a antiguidade, né? É célebre, né, uma passagem lá do Ato dos Apóstolos, em que Paulo estava em Corinto, e ele é preso, né? E aí ele é levado ao magistrado, né? Ao governador romano, né? Da região lá, que estava lá, para ser julgado, né? E aí o tal do governador romano, né? Primeiro ele escuta os judeus que estavam acusando Paulo, né? Então diz que ele tampou um dos ouvidos e ficou escutando. Aí quando foi a vez do Paulo se defender, aí ele tampou o outro ouvido para escutar. Aí o povo falou, mas, né? O povo ficou estranhando, falei, mas que engraçado isso, por que ele... Aí ele fala, né? É que diz a justiça que nós devemos dar um ouvido para o acusador e um ouvido para o defensor. Aí ele acaba vendo que era uma grande bobagem, isso mandou soltar o Paulo, falando, não, isso aí não tem nada a ver, não houve crime nenhum, né? Mas é assim, a justiça ela tem que ouvir as duas partes para dar o veredito, para saber, né, quem é que está com a razão, né? Senão não é justiça. Aí tem a quarta questão que fala assim: Jesus nos permitiu reflexões e propostas de mudanças de comportamento sobre o tema justiça na parábola da adúltera. Como podemos entender essa lição do Evangelho com o capítulo 17? A adúltera é aquela que foi apedrejada, né? Ela iria ser apedrejada. Iria ser apedrejada, aliás. Né? Acho que devemos refletir, nunca erramos, né? Você tem que falar para você, mas nunca erramos. Se sim, como podemos julgar os outros? O erro dos outros, né? Parece que a correção... O coração tem um cérebro próprio, né? E suplanta o cérebro do corpo às vezes. O cara é levado pela emoção, ele faz a besteira, né? Então, Você deve sempre perguntar para você mesmo, antes de acusar os outros. Eu não erro? Isso é muito comum em trânsito, por exemplo. Você bota o dedo pro cara, pô, você me fechou, você isso, você aquilo, e você tinha acabado de fazer isso com alguém que ignorou. Deixou pra lá. Então a lição é essa. Eu acho que, como Cristo ensinou no dia da adúltera, né? Quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. Que atira a primeira pedra. Pois é. Aqui é isso, né? Quer dizer, nenhum desses 5 que fazia parte desse grupinho aqui, que é objeto do livro, nenhum dos 5 é santo. Uhum. Sim.
né? Mas, no entanto, o mais exaltado aqui, que é o tal do Esteves, que é o Mário, é o mais exaltado, né? E a gente vê que o Amário, né, que reencarnou como o ferroviário lá, e ele até que estava, né? Ele foi o Armando e reencarnou como Amaro, né? Ele estava até que assim, tranquilo, sereno, quer dizer, ele já havia, né, entendido a questão e visto que ele errou também, então, mas o tal do Mário aqui, que era o mais exaltadinho, né? Ele que estava... Irredutível. Mas a lição é exatamente essa. Todo mundo erra, né? Então você vai ficar passando pano para si próprio e cobrando justiça dos outros. Então não tem o menor sentido isso aí, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Como é que é a história? Faça o que eu falo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Mas a questão aqui, central aqui é essa, né? Se você não é santo, você não pode ficar saindo acusando os outros também, né? Que você também erra, então você também tem sua parcela de responsabilidade nas coisas. Então, no fundo, a gente não pode ficar cobrando de ninguém nada, né? Nada. E nessa questão que a gente fala de perdoar, de relevar, né, de não se prender, de não se exaltar, principalmente, de domar os sentimentos, como o Cláudio falou. O Chico tem uma frase que eu não estou lembrando agora, mas que ele fala que por mais que você tenha razão, perdoe. Por mais que você esteja sendo injustiçado, perdoe, releve, né? Porque não vai adiantar nada, você só vai piorar a situação. Tem uma frase dele que ele resume isso aí muito bem. Porque muitas vezes você pode estar com a razão e o outro não. Mas aí você vai ficar criando polêmica, você vai ficar criando briga, criando um inimigo à toa, para quê? Vai ficar apedrejando o outro, né? Essa metáfora fica legal na cabeça. Por que eu vou apedrejar ele se... Ou então quando você acusa alguém, tem 3 dedos voltando para você, né? É igual a frase que eu já vi nas redes sociais, né? Eu prefiro estar sossegado do que estar com a razão, né? Verdade. É isso aí. E aí esse tá com a razão, tem um caso famoso do casal, né? Que não sei se o cara... o cara dizendo para ela, né? Não, ele dizendo, no caminho errado. E ela falou assim, não tô no caminho certo. Dentro do carro. Aí ele falou, então tá bom. Aí ela vai, erra o caminho, né? Fala, poxa, você deixou errar o caminho? Ele falou, não, tentei avisar, mas você disse que estava no caminho certo. Eu prefiro ser feliz que ter razão. Pô. Então, deixa você errar para você ver que estava errado. Mas E aí vem o capítulo 18, né? Confissão. Aí o capítulo 18, o Amaro começa a contar a história do lado vamos dizer assim, da versão dele, né? Sim. Aí ele vai falando, né? Recordo-me perfeitamente, né? Madrugada do ano bom de 1869, ficou marcado para sempre em nossa memória. Aí ele fala, éramos 3 amigos inseparáveis na caserna. Eles eram 3 amigos, hein? Viraram 3 inimigos, olha só. Achávamos os três juntos, ele, Júlio e eu. Na incerteza das ocorrências que nos esperavam, pedia-nos, na hipótese de perecer em combate, notificar sua morte à jovem Lina Flores, que conhecera dias antes em Vileta. Referiu-se entusiástico ao amor que os ligava e aos projetos que formavam, considerando o porvir. Preocupados com a aflição do companheiro, reconfortamo-lo com palavras de compreensão. Aqui é o Esteves, né, falando sobre a Lina Flores, que ele havia
de casar, né? Então os três combinaram com os dois, né? Os três combinaram entre si que se o Esteves morresse na guerra, um dos outros dois, né? Ou o Armando ou o Júlio iria comunicar à família a morte dele, né? Aí ele, né? A capital paraguaia, porém revelava-se fatigada, desprevenida. Então eles iam, parece que atacar a capital, né? Assunção. E o Esteves estava com medo de morrer no ataque, né? Aí eles chegam lá na cidade, eles conseguem tomar a cidade e o Esteves não morre, né? Ele sobrevive. Aí ele até fala, né? Revejo ainda a fisionomia risonha de Esteves quando se reconheceu são e salvo. Em breve comunicávamos o consórcio. Então ele se salvou, né? Não morreu na batalha. E aí ele resolve casar com a Lina. A que futuramente iria corneá-lo, né? É isso aí. Aí o Amaro faz pequena pausa, recobrando energia e continua. Aí fala, né, sobre o Júlio, né? Aí aquela ocasião, né, que o Esteves leva o Júlio e o Armando, né, para casa e conhecem a Lina. Aí ele fala, né? Pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano, contudo colocados à frente de Lina, ambos nos sentimos incompreensivelmente ligados àquela jovem, bela e simples. Então é eles, o Armando e o Júlio, né? Conhecem a mulher do Esteves, né? A Lina, e os dois se sentem atraídos por ela. A esposa de Esteves dominar-lhe a mente de súbito, se pudesse haver chegado antes do companheiro, acentuava enamorado, não lhe cederia o lugar, sustentava a impressão de que Lina já lhe havia surgido em sonhos, e desse modo várias vezes repetiu confidências que me tocavam as fibras mais íntimas. Anotando-lhe o estado da alma e reconhecendo o direito de Esteves sobre a mulher que desposara, tentei retrair-me, calquei o sentimento e procurei o ouvido necessário. A paixão de Júlio era demasiado forte para resignar-se. Então ele, o Armando, sentiu atraído, mas ele falou, opa, melhor não me meter nessa cumbuca aí que vai dar problema, né? Já o Júlio era mais fraco, né? Como havia falado, né? Ele já era mais fraco. Ele acabou não resistindo aos encantos da Lina, né? A Lina envolveu-se nas atenções do rapaz, fazendo-lhe concessões. Aí. Esse fazendo-lhe concessões, vocês devem saber o que significa, né? Bem quente que eu tô fervendo. Vamos dizer assim, é aquele termo que na Bíblia significa conheceu a sua mulher. Recordo-me do dia em que Esteves me procurou desolado, comentando o golpe que recebera. Chorou debruçado em os meus ombros. Desejava me desaparecer, aniquilar-se. Então aí nesse momento que o Esteves flagra, né, a mulher com o Júlio. Fiz observar-me, porém, a inoportunidade de qualquer violência. Enfermeiro bem conceituado, protegido do conselheiro Silva Paranhos, nosso embaixador em missão extraordinária junto às repúblicas do Prata. Não lhe seria difícil a retirada de Assunção. Então a gente vê aí, desde essa encarnação do Paraguai, dos três, né, o Esteves, o Júlio e o Armando era o mais, vamos dizer assim, mais cabeça fria, o mais sensato dos três, né? Exatamente. E assim aconteceu. Esteves afastou-se, primeiramente rio abaixo, na direção de Vileta, onde havia trazido a esposa e onde se achavam retardados alguns camaradas enfermos aos quais prestaria assistência. Então ele procurou ir para um outro lugar, longe da esposa que o corneou, né? Aí ele vai no tal do Piraju, lá, né? Essas região aí do Piraju, que aí ele conhece o Leonardo e a Lola. E aí ele vai
afundar as mágoas dele com a Lina, separando, né, a Lola do Leonardo. E aí ele é envenenado quando o Leonardo descobre a traição, né? Tanto que ele fala que, né, nada mais soube dele, né, dele e do Esteves, né, a não ser que havia morrido misteriosamente em Piraju. Evidenciando enorme padecimento moral diante daquelas evocações, Silva estremeceu e, aproveitando o intervalo que se fizera, bradou agoniado: e a tua participação no infortúnio de minha casa, quem me convencerá de que também não te achavas de parceria com Júlio na destruição de minha felicidade? Infames! Aí o Clarencio, né, acomodou o enfermeiro irritado, recomendando-lhe esperar a narração até o fim. Aí Amaro não perdera a calma, assinalou a objurgatória do adversário, fixando triste sorriso, e continuou: sim, de minha confissão deve ser exata e completa. Entendendo que Lina e Júlio se haviam ajustado para a vida comum, tentei distanciar-me. Temia por mim mesmo. Lina, no entanto, como que me registrara a inclinação imanifesta. Então a Lina, depois de seduzir o Júlio, chutou o Júlio também e foi em cima do Armando, né? Que agora é o Amaro. Que agora é o Amaro. E que a Lina agora é a Zulmira, casado com o Amaro. Isso. E aí, assim, a Lina dá em cima do Armando e consegue, né? O Armando acaba não resistindo, né? Queria aproximar-me e fugir dela ao mesmo tempo. A princípio tentei evitá-la, contudo o afastamento do Marquês de Caxias deixava as tropas com largas provisão de tempo para diversões. Instado talvez pela companheira, Júlio constrangia-me a frequentar-lhe a casa. O jogo alegre e o chá saboroso reunia-nos os três noite a noite. Amedrontado ante o sentimento que a moça despertava em meu coração, não somente porque não devia perturbar-lhe a harmonia doméstica, mas também porque possuía uma noiva no Brasil. Busquei isolar-me de novo. Reparando, todavia, o assédio de Lina, resolvi asilar-me no trabalho mais intenso e consegui a designação para servir na vigilância noturna do Palacete Resquim. Só que ela foi atrás dele. Aí ela não largava no pé dele, né? Onde a ocupação concentrava todos os assuntos e documentos de interesse do nosso país. Ela, entretanto, não desistiu do propósito de que se animara. Certa noite procurou-me disfarçada em mulher do povo. A sós comigo, confessou-se. Declarava-se atormentada, aflita, sentira-se amada por Esteves e via-se ardentemente querida por Júlio, mas não pudera interessar-se pela felicidade junto deles, odiando-os por fim. Aí vem a primeira questão, né? Comente a frase: quem poderá explicar os enigmas do coração humano? Quem possuirá bastante visão para surpreender os caminhos da alma? Incapaz de dominar-me, cometi a falta de assumir um compromisso espiritual que não me competia. Lina agarrou-se ao meu afeto com o vigor da era numa construção sem defesa. E foi assim que, em certa manhã de maio, meu companheiro encontrou-nos juntos. Desesperado, Júlio ingeriu grande quantidade de corrosivo, mas, amparado suficientemente, foi salvo. Tebaldi, porém, submeteu-se ao tratamento na caserna, adquiriu estranhos padecimentos da garganta e do esôfago, e, não sabendo como suportar as provações físicas e morais, arrastou-se um dia até as águas do Paraguai. Estou até repetindo a morte dele, né? Sim. Supondo encontrar na morte a paz que procurava. Experimentando pesados remorsos, por minha vez, perdi a afeição que me algemava à mulher que nos atraíra e infelicitara, e fugi dela. Fugi incorporando-me às tropas que combateriam os derradeiros remanescentes de Solano Lopes
na cordilheira. Prometi-lhe a volta, todavia, terminada a luta, tornei a pátria por outros caminhos, decidido a jamais encontrá-la. Amaro, mais comovido, passou a destra pelo rosto e prosseguiu depois de breve pausa. 10 anos correram apressados. Novamente no Rio, casei-me e fui feliz. Uma noite de chuva forte, minha esposa e eu tornávamos do teatro quando os cavalos em disparada colheram pobre mulher embriagada na via pública. O cocheiro sofreou os animais e desci para socorrê-la. Enquanto minha companheira continuava o trajeto para casa, procurei internar a mísera criatura para assistência imediata. Guardas e populares auxiliaram a empresa, mas com inesquecível assombro, quando a mulher foi recolhida ao leito, de ventre rasgado, a esvaísse em sangue, nela identifiquei Lina Flores. Parece tragédia mexicana. Por 2 dias lutou contra a morte. A infeliz reconheceu-me, relacionou as desditas que atravessara desde que viu sozinha no Paraguai, se viu sozinha. Esclareceu que viera ao Rio à minha procura e emocionou-me com a narração do drama angustioso em que vivia, tentando a recuperação da felicidade que perdera para sempre. Morreu revoltada e sofredora, amaldiçoando o mundo e as criaturas. Amaro interrompeu-se titubeante. Mário Silva, estupefato, fixava entre o desespero e o pavor. Notava-se que o ferroviário esforçava-se em vão para reaver novas faixas da memória. Nosso instrutor, contudo, afagou-lhe a fronte, envolvendo-o em renovadas forças magnéticas e perguntou: onde voltaste a vê-la? O interpelado esboçou o sorriso de quem recolhera a resposta em si mesmo e informou: assim, encontrei-a na vida espiritual. Eu acho que aí já é a segunda, né? É isso. Então, essa frase, quem poderá explicar os enigmas do coração humano, é que naquela hora eu falei e não era para ter falado. O coração, às vezes, parece que tem cérebro, né? Ele vai de encontro ao que você pensa, né? A tal da emoção, né? Ele é pura emoção e o cérebro quer apelar para a razão muitas vezes e não consegue. A gente é meio que dividido nessas duas coisas, né? Razão e emoção. Uma hora prevalece a razão, outra a emoção. É uma coisa assim que a gente tem que aprender, né? Vamos dizer assim, a utilizar da forma adequada, né? E a gente, infelizmente, não consegue ainda. Não consegue mesmo. Estamos muito longe disso, né? Tem até a frase de um filósofo famoso, que é o Pascal, né? Ele coloca, né, que como é que é? A razão tem... O coração tem razões que a razão desconhece. Essa frase é... O coração tem razões que a própria razão desconhece. É uma frase do Blaise Pascal, um filósofo. E que virou samba, né? Não sei quem botou essa frase no... Uma letra de samba. Com certeza. Então a gente ainda não consegue dominar isso aí. A gente não consegue, vamos dizer assim, não é nem questão nem de dominar. A palavra certa é usar com equilíbrio. A gente não consegue, porque tem horas que a gente precisa da emoção, tem horas que precisa da razão. Sim. Mas a gente precisa saber utilizar da forma correta, né, que a gente ainda não consegue. E a gente viu... É o grande segredo, né? Você equilibrar isso aí, razão e emoção. Sim. Porque a razão, ela tem que ser fria. Então, nem sempre, em todas as situações, uma razão fria vai conseguir dar conta do recado. Outras vezes, você precisa da emoção, você precisa do calor humano, você precisa acolher a pessoa. Então, se você usar a razão fria, você não consegue também, né? Você vai acabar criando até inimigos. Sim. Então, a gente tem que aprender a utilizar da forma adequada e nos momentos adequados e na proporção adequada. Olha só a dificuldade que é. Não é fácil. Guardei minha dor no bolso e fui tentar ajudar quem sentia dor também. Então, isso é muito de razão, né? Se você se deixar levar pela emoção,
Você acaba comentando. A gente vê que o Esteves, né, ele não soube lidar com a situação, ele acabou deixando a emoção dominar, né? O Armando já foi um pouco mais equilibrado, ele conseguiu, ele viu a fria que era, né, se envolver com essa mulher e tratou de dar o pinote por volta para o Brasil, né, no fim da guerra. E ela também não soube, né, porque você vê, ela conseguiu de uma criança sequestrada pelos paraguaios, criada por uma família que lhe queria bem, ela conseguiu destruir a vida de 3 pessoas. Olha a situação. E novamente, né, a gente coloca na cabeça, eu pelo menos sempre vou para esse lado, que tem coisa aí por trás, né? Não é só, a história não está começando aqui. Com certeza. Lá de trás. Deve ter outros perrengues lá atrás. Deve ter outras implicações do passado. Realmente, aqui é só um capítulo. Só um capítulo, exatamente. É isso aí. O show tem que continuar. Então... Show must go on. E ainda nessa encarnação, ali, eu já não sei mais quem está morto e quem está vivo, porque está uma misturada danada, mas tem os mortos ali, os vivos, que não vão aproveitar, né? Eles vão ter que vir de novo. Se eles não tiverem aproveitado essa circunstância aqui para resolver, com certeza estão de volta novamente aqui, no nosso século. Que, aliás, diga-se de passagem, é muito especial, né? Com a direção do Clarence ali, eles estão tendo toda a chance do mundo, estão se reunindo, estão conversando, estão tendo emoções, estão recordando, estão entendendo o que aconteceu, coisa que aqui a gente não faz, né? Aqui, todo mundo encarnado, a história do benefício do esquecimento, né? E lá eles estão sendo instigados vamos entender o que aconteceu aí, vamos entender que ninguém é santo, né? Vamos largar esses sentimentos ruins de lado. Ficha caindo para alguns, para outros. O próprio Poder Judiciário hoje tem o que eles chamam lá de justiça integrativa, né? A justiça integrativa é no sentido de você procurar reconciliar as pessoas em infrações menores, que não é crime de morte, nada disso, infrações menores, procurar colocar, né, agressor e agredido frente a frente para se reconciliar. Então, o próprio Poder Judiciário hoje tem esse intuito também de justamente fazer essa reconciliação, para que a coisa não evolua, até mesmo para um processo judicial, para não evolua para um crime mais grave. Então, faz parte também disso daí. E aí a última questão, né, é preciso solver os compromissos do passado, conquistando o futuro. Reflita sobre a frase e compartilhe com o grupo. Se você solver... Aí que tem mais um pedacinho para ler. O interpelado demonstrou o sorriso de quem recolhera a resposta em si mesmo e informou. Sim, reencontrei-a na vida espiritual. Achava-se unida a Júlio em aflitivas condições de sofrimento depurador. Compreendi a extensão do meu débito e prometi ressarci-lo. Ampará-los-ia. Auxiliaria os dois na senda terrestre. Lutaríamos lado a lado para conquistar a coroa da redenção. Sim, o destino. É preciso solver os compromissos conquistando o futuro. Calou sua esposa Zulmira, visivelmente fatigado, mas o enfermeiro, não obstante contido pela força paternal de Clarence, começou a chamar por Júlia, emitindo brados terríveis. E a coisa continua no outro capítulo. Se você consegue resolver o seu BO lá do passado, né, o seu futuro vai ser mais tranquilo, vai ser mais leve, né? Eu enxergo assim. Com certeza. Que ele acabou de falar das oportunidades, né? Você tem a oportunidade de dar uma destravada no que está acontecendo, você leva um peso menor lá para frente. E a atitude do Armando, que é o Amaro agora, você vê que é uma atitude mais sensata, quer dizer... Sim. Ele, depois de desencarnado, ele reencontra a Lina e o Júlio, os dois numa situação bastante complicada, né? Bastante sofrimento.
E ele fala, né? Compreendi a extensão de meu débito, ou seja, ele participou dessa trama toda, né? Que envolveu aí ela e o Júlio, né? Compreendi a extensão do meu débito, omiti ressarci-lo, ampará-lo-ia, auxiliaria os dois na senda terrestre. Então, aí nessa encarnação, ele acaba casando com a Lina, né? Que virou a Zulmira, e tem por filho o Júlio. E aí a coisa se complica, porque a antipatia que a Lina, hoje Zulmira, tinha pelo Júlio, acaba fazendo com que ela negligenciasse, né, o menino. E ele acabou morrendo afogado, né? Foi. E aí as cenas do próximo capítulo veremos no próximo capítulo, né? E a saga continua. Continua. Pura surpresa. Essa história é longa. São 30 capítulos, nós estamos na metade. Quer dizer, 30, vai para 20 agora. 2/3. Mas ainda tem fortes emoções aí. Então, na verdade, 40 capítulos. São 40, né? Metade. 40. A metade estamos chegando. É isso aí, então. Bom, mais uma vez produtivo. Finalizamos aí por hoje. Vamos fazer um encerramento, então.